Eu tenho mais ou menos falado para o pessoal que é o seguinte, ó, não ter outorga própria é a mesma coisa que você tirar uma carteira de motorista, querer que toda a família de você dirige com aquela carteira. É a mesma coisa. Certo? Mesma coisa. Você pode ter um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo se fingir que é você. Pode. Vai funcionar? Vai. Ponto. Vai funcionar. Mas, na realidade, a carteira de habilitação foi feita para cada indivíduo tirar a sua. E a outorga da Anatel, a outorga também foi feita para cada empresa de telecom que oferece o serviço de telecom, que tem seus rádios, tem seus meios, também ter a sua. Vamos adiante, cara. Vamos acelerar, Zé. Rapidamente, assim, ó, rapidamente. Então, estamos chegando no final. O que deve ser registrado? Então, o pessoal ainda tem dúvida. O que deve ser. Então, aqui eu tenho um desenho onde a seta verde, onde é que recebe-se o link. Aí tem uma repetidora que vai para aquele outro prédio, e eu repito para um pop lá que ilumina lá um bairro inteiro. Então, se só recebe o link naquele lugar ali com a seta verde mais escura, então, só ali deve ser registrado. Muito claro. Só ali. Quais são as exceções? A exceção é a seguinte, ó, cidade com mais de 500 mil habitantes, que você use 2.4 com mais de 400 miliwatts ERP, quer dizer, isso é 26 dBi. O que é isso aí? É um radiozinho de 25 miliwatts com uma antena setorial de 12. Então, numa cidade maior de 500 mil habitantes, você usa um rádio com mais potência, uma antena com mais potência que essa, deveria também ali registrar. Em 2.4. 30 e poucas cidades do Brasil têm esse porte aí. Certo? Vamos adiante. Nós falamos de convergência, né? Então, finalizando, o cliente quer internet, telefonia e TV juntos. Telefonia e internet, nós temos autorização da Anatel para fornecer. Televisão, ainda não. Eu acredito que nós vamos chegar a ter, em breve, mas ainda não. Então, rede totalmente roteada, eu bato um assunto, converso com o seu pessoal, tem uma pergunta lá atrás, lá. Enquanto ele vai chegando lá. Outra coisa, a pessoa pergunta, pô, mas eu invisto em rádio, porrada, ou invisto em fibra, ou cabeio a minha cidade? Isso é uma dúvida que a gente tem, né? Que tecnologia que eu uso de fibra, GPON ou não, entendeu? Todas essas tecnologias são muito interessantes, só que tem aquele problema do compartilhamento de e-mail. O poste não é de vocês, a rua não é de vocês. Como é que eu tenho autorização para passar na rua e no poste? Isso é uma coisa complexa. Entendeu? Mas que deve talvez ser treinado, você deve fazer um pequeno projeto para passar lá poucos postes, para ver como é que funciona, paga lá R$10 por mês o poste, apenas aprenda como é que faz, daqui a pouco vale a pena expandir. Uma pergunta rapidamente. Os canais de TV abertos, eu posso trafegar na mesma rede com internet, telefonia? Então, o serviço de SCM, ele é um serviço fixo, certo? E quanto à voz e imagem, ele tem que ser eventual. Você não pode gerar e transmitir um serviço, por exemplo, que tenha uma programação, tem uma novela, um filme, tem um roteiro todo dia, e tem um noticiário, não pode. Certo? Agora, a sessão da Câmara da cidade pode, um jogo de futebol pode. Agora, claro, né, vocês podem transmitir a Rede Globo. Desde que a Rede Globo tem um servidor lá que gera uma stream de vídeo, vocês estão transmitindo, ela está no público, vocês transmitiram na internet para eles. E se for por cabo coaxial ao invés de pelo ar, pode? Não. O meio não interessa, o meio. Se for por sinal de fumaça, raio laser, não interessa. Não pode também não. Tem que ser só eventos, transmissões eventuais, não pode ser que tenha roteiro, que tenha, se torne uma programação, não pode. Isso aí é uma televisão. Mas existe uma liberação que você pode ter uma TV comunitária num bairro, por exemplo, numa localidade. E em cima dessa mesma rede da TV comunitária, você trafegar a internet. E isso eu gostaria de saber. Porque para esse tipo de coisa não precisa ter uma concessão. Aí seria o contrário. Então, a concessão é de TV... Não, você não precisa dessa concessão, não precisa nem ter registro. Você faz simplesmente uma TV comunitária. Eu não por tenho cabos. Bom conhecimento dessa parte da TV, enfim. Acho difícil, não tem nenhum regulamento. Você vê TV FM comunitária, precisa ter todo um procedimento lá complexo. Não, mas você não gera imagem própria. Você pega os canais abertos, que você pega no ar, e leva por cabos e distribui em residência. Não, eu realmente desconheço. Posso até depois dar uma estudada, dou meu cartão para a gente ir atrás disso aí. Desconheço. Ok. Vamos adiante, pessoal. Vamos lá.
Pessoal, uma coisa assim, ó, rapidamente que eu quero passar para vocês assim, ó. Esse é um gráfico que veio da Europa para nós, entendeu? Que dizia que era bem pequenininho, lá chega de pequeno alcance, uma rede PAN, RFID e tal, um pouquinho maior, Bluetooth e tal. E uma rede LAN é dentro de um prédio, é dentro da casa, então usaríamos Wi-Fi. E para uma rede MAN, então, que era dentro do seu bairro, então usaríamos uma rede WiMAX. E uma rede WAN, que é uma rede para toda a cidade, nós vamos usar o 3G. Isso é o que nos contaram. O que na prática aconteceu? Muda, por favor. O Wi-Fi, ele é usado em tudo. O Wi-Fi é usado para você fazer uma redezinha na sua casa e para levar um link a 60 quilômetros de um lugar ao outro, para montar uma herbzinha, um pop lá, com um raio de 8, 10 quilômetros, entendeu? Com alcance, inclusive, maior que 3G. Ponto. Isso é que o Wi-Fi tem feito hoje. Certo? Vamos adiante. Aqui no Brasil, né? Rapidamente eu quero falar o seguinte, olha aqui, ó. A banda, a taxa de transmissão de um rádio, ele é proporcional, a grosso modo, a duas coisas. Vamos também considerar que ele não tem interferência, nós estamos no país ideal. Tá? A técnica de modulação. O que é a técnica de modulação? É quantos caracteres eu consigo inserir num mesmo ciclo. Então, tem várias técnicas de modulação de amplitude, de frequência e de deslocamento de frequência. Certo? Então, quanto mais desloca a frequência, um 64 QAM, por exemplo, eu consigo uma taxa de transmissão muito maior. Mas isso aí é implementado nos firmos dos rádios, tudo que a rádio tem. Então, se considerar que todos os rádios têm a mesma técnica de modulação, nós começamos a conversar na largura da banda. O que vai depender se o rádio tem mais throughput ou não, dá para botar 100 clientes ou 20 clientes, a grosso modo é a largura da banda. Então, numa banda de 2 MB, eu consigo botar menos clientes, eu consigo um throughput menor, digo uma banda de 22 MB. Tá? Então, a grosso modo, o que vai fazer nós botar mais cliente num pop ou menos cliente é a largura do nosso canal, nossa banda. Vamos adiante. Aí, pessoal, a gente fazendo uma análise das faixas permitidas para nós, ponto multiponto. Nós começamos na 450, que ela é licenciada, nós precisamos entrar no leilão para comprar ela. Ela é operação primária, legal, não vamos ter internet. Mas a canalização é 1,25 mega. 900, nós temos lá uma operação secundária, ela não é licenciada, você pode botar no ar e sair trabalhando, tem poucos canais. E eu peguei até uma canalização que nem é do 900 Wi-Fi, é do 900 celular, que é até um pouquinho maior, que é 12. Nós temos o 3.5, todo mundo sonha, maravilhoso, eu quero ter um bloco no 3.5. O bloco 3.5 é um dos menores, 1.75 cada bloco, você podia comprar até 6. Mas, poxa, considerando que São Paulo, o valor no último era 900 mil cada bloco, preço inicial, nós não ia comprar 6 blocos, não era para nós isso aí. Certo? Na prática, o que eu vejo é o seguinte, ó, as pessoas, aquelas primeiras empresas que compraram 3.5 estão usando, mas assim, ó, numa Airbus botam 30 clientes, 20 clientes. Então só para empresarial, alguma coisa assim. Aí nós temos do outro lado o 10.5 também, que tem uma banda um pouquinho melhor. Mas no meio salienta para nós que o 2.458, nós temos uma relação de 20 mega. Poxa, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, eu vi alguém falar, vamos usar ainda 2.4, porque tem o zinco, interfere, papapá. Mas ainda é uma boa opção que nós temos. Ele é um rádio barato, é um rádio que tem uma canalização larga, e aquelas técnicas de modulação nós usamos todas em cima dele. Mas o que nós temos que fazer então? Primeiro, fazer cada vez mais células menores. Não adianta fazer uma herb com 10 km de raio. Fazer herb com 5, com 4, potência pequena, antena setorializada, com tilt para baixo, fazendo um cone bem direitinho. Isso aí que é o caminho. E mais células. Esse é o recado importante que eu quero passar. Vamos passar rápido, que estamos... Pode passar. O tempo está finalizado. Nós queríamos falar sobre classe de serviço. Vamos adiante. Porque também é aquilo... Hoje, o que a gente vende? A gente vende o que a gente chama de best effort. Ou seja, eu não garanto muita coisa. Eu garanto uma banda para você aí mínima, e se me sobrar mais canal, eu dou mais, de noite vai mais. E é assim que a gente trabalha. Certo? Aí o cliente começa a ficar mais exigente, o que você quer? Ele quer, subindo de baixo para cima, um serviço onde você garante uma taxa de transmissão consistente. Ou seja, eu vou comprar de você um 512, mas eu quero um 512 mesmo. Ali, se eu usar ele o dia inteiro, eu vou ter. Certo? Subindo um pouco mais, já começam os pacotes em tempo real. Aí, nem o MPEG, por exemplo, se uma transmissão da Copa, por exemplo, lá para cá.
Ela pode ser com um pacote variável, porque chegar com delay de atraso, que não tem problema, o que ele não pode é interromper, certo? E o serviço que mais complexo a gente fornecer é o serviço de voz, que não pode ter delay, né? O cara porque ele é bidirecional, né? Então tem que ser pacotes de tamanho, comprimento fixo, certo? E em tempo real. Aí eu pergunto para você, quem é de nós que pensa em qualificar uma rede assim, ter esse nível? Aquele cliente lá, eu vou vender esse serviço, best offer, mais aquele, mais aquele. A gente não está indo afogar. Até o Carlos está fazendo alguma coisa nesse sentido, já fez um equipamento, aí, enfim. Entendeu? Mas isso, aí vocês vão dizer para mim, poxa, mas aquele de cima lá é de rede ATM. Isso é uma coisa antiga, não é nada novo. Mas nós temos que começar a pensar em qualificar o serviço nosso. Por quê? Vamos adiante. Com microtik dá para qualificar, mas você tem que começar a planejar a rede. Você muda lá, por favor. Por que isso aí? Que nós vamos fazer um negócio que a gente chama de CPE virtual. Vocês botam uma caixinha na casa do cliente e nela você pode fazer vários tipos de serviço. Um serviço de A7 banda larga, que é um picos de 1 mega, um serviço de vocês vão garantir para ele o mínimo de meio mega e picos de 1 mega, e um serviço de telefonia IP que vocês garantem lá 80K, mas é um 80K com tamanho de pacote fixo e em tempo real. Vocês têm qualificado o serviço de vocês. Vocês têm que arrumar para esse caminho aí. É a minha visão. Sistema de gestão, pessoal, eu vou passar rápido aí, porque é o seguinte, volta um pouquinho lá, não adianta controlar a empresa de vocês com uma planilha Excel. E não adianta usar um sistema que o sobrinho desenvolveu, leu um livrinho lá de Java e desenvolveu. Você procure uma empresa profissional para fazer isso, pessoal. Outra coisa que o nosso entendimento é assim, não dá para cobrar menos que R$60 o ticket médio de um assinante. Não dá, não remunera o negócio de vocês. Vocês vão ficar sempre com problemas de fluxo financeiro. Outra coisa é o negócio do comercial da empresa. Quer dizer, tem que definir uma menina lá para atender, tem que treinar ela, tem que forçar ela a exigir de vocês novos produtos, certo? Checar mensalmente se vocês estão atingindo as metas. Se não atingir, o que nós vamos fazer para vender mais? Vamos panfletear mais? O que vamos fazer? Entendeu? E outra coisa que eu entendo assim, um provedor precisa chegar nos 150 mil de faturamento. Se não chegar nisso aí, não fica no mercado. Ele fica sofrendo, não tem dinheiro para backup, não tem recurso para nada. Bom, o que mudou então esse ano foi só que o FUSI não precisa mais ser recolhido para a Anatel. Então vamos passar rápido aí que eu vou. Aqui, vamos terminar. Eu sempre falo nesse homem aí, que esse homem é o seguinte, a maioria do mundo acha que quem inventou o rádio foi o Marconi. Nós aqui no Brasil dizemos que não. Quem inventou o rádio foi esse homem que é o padre Roberto Lândio de Moura. Ele tem uma rua em Porto Alegre. Então isso já pode mudar, cara. Eu falo também o seguinte, que quando o técnico de vocês volta de uma instalação de 3 km e ele não conseguiu linkar, você tem que dizer para ele aqui, há 1901, há 109 anos, um cara que não tinha GPS, não tinha notebook, fez um link de 8 km na Avenida Paulista. E tu agora está me dizendo que com todo o recurso, 3 km não consegue linkar. É uma vergonha, né? Naquela época não tinha também condições. Bom, enfim, mas são cento e tantos anos. Né? O rádio dele está aqui, o esquema do rádio dele. Vocês vão entender como é que é. Mas o mais bacana, o que eu descobri, esse ano trouxe um novo fato, é o seguinte, o padre Lândio de Moura morreu de uma doença infecto-contagiosa. Ele viajava muito, enfim, né? E ele então fez uma viagem, passou pela Argentina, veio para o Brasil, uns meses depois, contraiu a doença e morreu. A grande dúvida dos estudiosos da minha, eu queria perguntar para vocês o que é onde é que ele pegou essa doença? Será que foi no Brasil ou foi na Argentina? Eu também concordo com essa opinião. Vamos mudar, canal. Então eu fico à disposição de vocês, foi meio atropelada a coisa aqui, enfim, fico à disposição para conversar aqui, por e-mail, celular, sem problema nenhum, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao Marcos. Eu não abri para perguntas, mas quem quiser fazer pergunta pode pegar o Marcos Herman, que vai estar o dia todo aqui com a gente ali no coffee break, no almoço, ou aqui na sala aqui, e fazer sua pergunta.